Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aí presentes nesse local, aqui no nosso querido Centro Espírita Vinhas do Senhor. A vocês que estão nos assistindo aí de suas casas, do local, aliás, onde você possa estar. Uma boa noite também. E antes de nós iniciarmos o estudo dessa noite de sexta-feira, fechemos os olhos. Vamos relaxar o corpo. E primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos encarnados neste momento que estamos passando. Agradecer a oportunidade de termos um corpo, de termos uma inteligência, de termos as pessoas que temos ao nosso redor, de termos as oportunidades de crescimento e aprendizado que a vida nos oferece. Possamos entender isso na sua mais profunda significação. Compreender que a vida é um conjunto de situações que tem por objetivo nos proporcionar o real entendimento de quem realmente somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, servem para que despertemos em nós as qualidades que são inerentes ao nosso ser espiritual. Tenhamos nessa noite mais uma lição que a doutrina espírita nos passa e que com certeza servirá bastante para as nossas atividades diárias, para o nosso dia a dia. Seja no momento do intercurso mediúnico, seja na vida comum, a doutrina toca todos os pontos de interesse do ser humano. Possamos compreender isso e empregar os conhecimentos que ganhamos para a nossa libertação espiritual. Paz e luz a todos, que assim seja. Seguinte, pessoal, continuando aí o nosso estudo do Livro dos Médiuns, já estamos na terceira e última parte dele, e hoje vamos abordar um capítulo o qual nós não iremos finalizar hoje. Começaremos para terminarmos na sexta-feira seguinte, que, segundo Kardec, é dos temas mais controvertidos, mesmo dentre os adeptos da doutrina espírita. Que depois da obsessão, talvez, seja, em termos de mediunidade, um dos assuntos de maior relevância, de maior importância para aqueles que são médiuns, que são doutrinadores, enfim, para todos aqueles que vivenciam, que participam de uma reunião mediúnica. Esse capítulo 24, fala a respeito da identidade dos espíritos. Importantíssima. Por quê? Porque os espíritos, quando eles se comunicam numa reunião mediúnica, eles não trazem um documento de identidade nas mãos. Não trazem CPF, RG, título de eleitor, nada disso. Como nós vamos saber se realmente eles são aquilo que dizem ser? Como nós vamos descobrir se são bons ou maus espíritos? Será que realmente aquele espírito que está se comunicando e que se diz um espírito superior, realmente é superior? Será que não é algum espírito inferior, tomando um nome consagrado, a fim de se fazer passar por ele, e assim, passar para nós aquilo que ele deseja? As suas ideias controvertidas, os seus sistemas? Será que, numa determinada comunicação, por psicografia, alguém ali passa um texto através de um médium psicógrafo e assina o nome de um parente meu desencarnado? Será que realmente é aquele parente meu? Então, Kardec coloca como um dos temas mais controversos e, portanto, dos que devem ser mais bem estudados no que diz respeito à questão da mediunidade. Como ele diz aqui, logo no primeiro parágrafo, essa questão é a maior dificuldade do exercício mediúnico, depois da obsessão. Então, se você é médium, se você é dirigente, doutrinador, você faz parte de uma reunião mediúnica,
A primeira coisa que você deve realmente se preocupar é a questão da obsessão. A segunda, as possíveis provas de identidade dos espíritos que por ali se comunicam. Daí a importância de estudar muito essa obra que esclarece e nos esclarece bastante a respeito disso daí, para que nós não sejamos enganados. Kardec continua, dizendo que nós temos basicamente 2 tipos de personalidades que se comunicam nos grupos mediúnicos, as antigas e as contemporâneas. As personalidades antigas, ele nos fala aqui categoricamente que para saber se realmente aquele indivíduo é quem diz ser, é uma das coisas mais difíceis e frequentemente impossíveis. Quer dizer, uma comunicação lá, de repente o sujeito assina Vicente de Paulo, Leon Denis, Francisco de Assis, Galileu Galilei. Poxa, como saber se realmente são essas personalidades que ali estão? Porque são indivíduos que desencarnaram talvez há muito tempo atrás. Eles já perderam muito dos hábitos, dos costumes terrestres. E como saber, como apreciar tais indivíduos? Kardec coloca aqui, simplesmente pela linguagem. A apreciação que se faz é através da linguagem do espírito. Os espíritos que são mais evoluídos têm uma linguagem própria deles. E os inferiores também. Por exemplo, numa determinada reunião mediúnica, de repente lá se manifesta um espírito que se diz Francisco de Assis. Será que é o tal mesmo? Não trouxe nenhum documento de identidade? Como saber se aquela comunicação dada por psicofonia, por psicografia, é mesmo pertencente a Francisco de Assis? Analisa-se a linguagem. Se ele disse coisas dignas do grande santo, coisas que Francisco de Assis subscreveria, se a gente não considerar como sendo ele, provavelmente é ele. Agora, se ele diz coisas banais, baixas, grosseiras, triviais, obviamente ele não é. Mas será que realmente é ele mesmo? Sabemos. Existe toda uma possibilidade, uma probabilidade. Mas, gente, em termos de espiritismo, como a doutrina espírita é a doutrina do conhecimento, o que mais importa para nós é o ensinamento que está sendo dado lá. Se é um ensinamento de bom nível, se são coisas elevadas, são coisas que realmente aclaram o nosso horizonte espiritual, nos ensinam coisas positivas, nobres, elevadas, pouco importa se o nome ali é Francisco de Assis ou José da Esquina. Não interessa. O que vale, nesses casos de comunicações superiores, é aquilo que a gente está lendo ali. É a essência da comunicação. É aquele ensinamento. Nossa, mas quer dizer que, às vezes, algum espírito bom pode tomar emprestado o nome de uma personalidade conhecida para passar uma mensagem para a gente? Isso pode acontecer. Pode. Um espírito que talvez a gente não conheça, mas que seja elevado. E como nós precisamos de um nome, talvez, para fixar as nossas ideias, ele coloca ali Francisco de Assis, Paulo de Tarso. Será que isso não é fraude? Se a gente analisar ali preto no branco, não deixa de ser, né? Poxa, está pegando o nome emprestado de alguém? Está se fazendo passar por uma pessoa? Mas será que um espírito elevado cometeria esse tipo de fraude? Kardec fala que essa questão é uma questão muito delicada. E ele tenta explicar isso para a gente, tenta e consegue, claro, falando a seguinte coisa, que à medida que os espíritos vão se elevando na escala espírita, à medida que eles vão ficando melhores, mais evoluídos, eles vão ficando muito parecidos uns com os outros. Parecidos como? Na aparência? Não. Parecidos nas ideias, parecidos nas palavras, parecidos nas ações.
embora mantenham a sua individualidade, aquilo que eles falam e fazem vão ficando cada vez mais unificados. Por exemplo, vamos supor que nós todos aqui, nós todos sejamos espíritos evoluidíssimos, quase atingindo a perfeição. Eu não deixarei de ser eu, nem vocês deixarão de ser vocês. Mas os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações vão ser extremamente parecidas. Praticamente coisas únicas. Então, daí, para um desses espíritos pegar um nome emprestado de uma personalidade conhecida e passar um belíssimo ensinamento para a gente, para eles isso não tem a mínima importância. O nome para eles não interessa. Tiveram quantas milhares de reencarnações? A questão da personalidade, eu tive um nome conhecido na Terra, para eles não tem importância nenhuma. Coisa que para nós tem, para eles não. Sem contar que, quantos espíritos superiores existem? Incontáveis. Quantos indivíduos deixaram um nome conhecido na Terra? Pouquíssimos. Então tem muito espírito bom por aí que não deixou um nome conhecido. Caso esse espírito queira passar uma mensagem, ele pode pegar um nome aí, que todos nós veneramos e assinar. O dono do nome não vai estar nem aí para isso, não vai processar o sujeito. Por quê? Porque para ele pouco se importa esse tipo de situação. O que vale é o ensinamento que está sendo passado ali. Isso é o que realmente vale. A mesma explicação dá-se para a questão dos anjos guardiões. Pode ser que meu anjo guardião, meu mentor espiritual, nunca teve um nome conhecido aqui na Terra. Mas vamos supor que ele detecte em mim que eu tenha grande apego por um nome. Ele vai pegar um nome que eu goste, para justamente através desse nome, ele passar as suas orientações para mim. Vamos supor que eu seja fanzaço de Paulo de Tarso. O meu anjo da guarda vai se intitular Paulo de Tarso. Ele, o apóstolo? Não necessariamente. Pode ser? Pode. Mas pode ser um espírito da mesma família de Paulo de Tarso. Lembram? Os espíritos, eles se agrupam no plano espiritual por afinidade. Ou pode ser algum espírito que veio amando dele. Ou simplesmente pode ser um espírito bom, superior. Então não interessa o nome. Para nós, realmente, isso não interessa. O que vale é a essência, é a comunicação em si. Agora, tem um detalhezinho importante. Isso ganha uma grande relevância se um espírito inferior toma um nome superior, para si, com o objetivo de passar credibilidade nas suas palavras. Aí, sim, e isso é perigoso e isso acontece com muita frequência. Daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, os meios de nós diferenciarmos os bons dos maus espíritos. Que talvez nesse capítulo 24 seja das coisas de maior importância. Então, só para dar uma resumida nisso que a gente acabou de falar, aquelas personalidades bem antigas, dificilmente você vai realmente comprovar ali a personalidade. O máximo que você pode ter é uma probabilidade elevada de ser aquele espírito realmente. Mas devemos nos despojar da questão dos nomes. O que vale é realmente o ensinamento. Sobre isso daqui até agora, perguntas? Observações? Sim. Claro, porque justamente através do estudo, você dispõe de elementos para ser sagaz o suficiente para entender e compreender que aquela frase, que aquela expressão não são características de um espírito bom. Porque os espíritos pseudo-sábios, que são em grande número, o que eles fazem? Ao lado de grandes máximas, de grandes verdades, de grandes orientações, eles tratam de embutir ali um conceito que é próprio deles. Uma ideia baixa, uma ideia negativa, uma ideia equivocada. E se nós
não tivermos o conhecimento tal para isso, a perspicácia passa batido. E é geralmente isso que eles fazem. Muitos vêm, de início falam coisas muito bonitas, muito elevadas, e falam de amor ao próximo, de caridade e tal. Quando eles percebem que captaram a confiança do médium ou do grupo mediúnico, eles começam de pouquinho em pouquinho a jogar ali as suas ideias. Coisas do tipo, ao lado de grandes máximas de caridade, jogar algo do tipo, olha, a partir da semana que vem seria interessante que todos viessem vestidos de branco para o grupo mediúnico. Né? E joga ali uma explicação pseudocientífica. É lógico, o pessoal do grupo ali, talvez não acostumado a raciocinar, fala assim, não, realmente, como que a gente nunca pensou nisso antes, né? Vamos todo mundo de branco. E aí, reunião por reunião, ele sempre vai introduzir algum elemento novo, alguma ideia da sua cabeça. Até que ele tem todo o grupo mediúnico nas suas mãos. Faz o que bem entende com isso. Então, estão vendo o alcance e a periculosidade de um fato como esse? Daí é interessante o conhecimento, a fim de realmente diferenciarmos o bom do mal, separar o joio do trigo. Daniel, é no livro dos Espíritos que tem aquelas comunicações, que tem essas... As comunicações apócrifas. Não, não é no livro dos Espíritos, não. É no livro dos médiuns mesmo. O penúltimo capítulo do livro dos médiuns fala dessas comunicações, penúltimo não, último, né? Chamadas dissertações espíritas. Kardec coloca várias dissertações, algumas que ele considerava verdadeiras e outras que ele considerava falsas. E é interessante que ele coloca das verdadeiras, né, acho que em 2 delas, assinadas por Jesus. Né? E ele fala que realmente tudo leva a crer que tenha sido realmente ele. E em comunicações falsas, uma delas assinada também por Jesus. E ele vai pontuando ali e vai nos explicando por que aquela comunicação não pode ser pertencente a Jesus. É muito tosco, realmente é. Ele fala até o seguinte aqui, que é muito comum, de repente, um espírito se autodenominar Jesus e imitar a parte material da linguagem de Jesus. Jesus costumava falar muito, né? Em verdade vos digo. Então, quando algum espírito quer se passar por ele, nossa, na escrita ou na fala, em verdade vos digo o tempo todo. E alguém menos avisado, né? Nossa, olha só, em verdade vos digo, está igual na Bíblia. É Jesus. E não raciocina mais. Não raciocina mais. Fechou a questão. E não é por aí. Ele cita aqui que teve um espírito que se auto-intitulava Deus. E o médium acreditou. Eu fico imaginando, né? O médium deve ter se achado o máximo. Nossa, Deus se comunicando através de mim. E o que Kardec fazia? Quando Kardec sabia de um fato como esse, na reunião mediúnica controlada dele, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele evocava o Espírito, né? E evocou o Espírito Deus. Aí o que aconteceu, né? Você é mesmo Deus? O Espírito já sabia quem era Kardec? Não, sou filho dele. Olha o Espírito como é, sou filho dele. E Kardec retornava, você é Jesus? É o Cristo? Ele disse, não. Mas você falou que você é filho de Deus. E quem não é filho de Deus? O Espírito falou. Todos nós somos filhos de Deus. Está vendo? Olha que Espírito, né, realmente perspicaz na coisa. Para enganar, engana fácil. Né? Mas de Kardec ele não enganou. Dele não passou. Daí a importância de nós termos esse conhecimento, esse bom senso, para separarmos o joio do trigo. É tarefa fácil? Óbvio que não. Claro que não. E eu tenho recebido coisas muito bonitas, coisas muito boas, sendo que ele. Então, as comunicações do Chico depois que o Chico desencarnou. É aquilo que a gente está vendo aqui. Se naquela comunicação lá, se naquela comunicação, seja por psicofania, seja por psicografia, são ditas coisas que o Chico poderia ter dito, pronto. Né? Você não tem a certeza ali, você não tem a certeza, mas existe uma probabilidade de ser? Pode. Sem problema nenhum. Né? Pode ser que o médium, né, seja um médium assim, muito vinculado à personalidade do Chico, às vezes conviveu com o Chico, né? Ou assim tenha ele como referência e tudo mais, e quis colocar ali Chico Xavier, sentiu ali aquela necessidade, pensou que era ele, escreveu Chico, tudo bem, escreveu. Né? Mas a comunicação é boa? É. É decente? É.
nos orienta, nos consola, nos instrui, ótimo. Se é o Chico ou não, não interessa. Né? Agora, aquela questão do código, lembra? Vocês sabem dessa historinha, né? Talvez o Chico, antes de desencarnar, tenha dito para alguém ali que ele ia mandar uma mensagem, e na mensagem ia colocar um código, a fim de que ele pudesse ser reconhecido. Isso desmente aquilo que a própria doutrina espírita diz. Eu, sinceramente, opinião minha, pessoal, pelo amor de Deus, eu acho que esse tipo de coisa não aconteceu. Sim, dizem, né? O famoso código do Chico. Tá? E vários médios já receberam o Chico aí falando do código, entendeu? Mas se você analisar bem a linguagem e tudo mais, realmente é bem diferente. Bom, o que a gente viu até agora das personalidades antigas e das personalidades contemporâneas, aquelas pessoas que desencarnaram e nós conhecemos, né? Às vezes uma pessoa da família, às vezes um amigo, ou algum indivíduo aí famoso, tal, que desencarnou. De repente, esse sujeito dá uma comunicação numa reunião mediúnica. Será que é ele mesmo? Kardec fala que por serem personalidades contemporâneas, fica mais fácil saber a identidade real. Por quê? Como o desencarne é recente, eles ainda não se despojaram dos seus hábitos, das suas características. Então vamos supor que um parente meu desencarna e esse parente tinha uma capacidade tal assim de pronunciar determinada palavra de um jeito diferente. E de repente, numa comunicação mediúnica, surge lá um espírito por psicofonia, por psicografia e escreve aquela palavra pronunciada daquele jeito diferente. Muito provavelmente é esse meu parente que está realmente ali, dando aquela comunicação. Agora, quanto mais tempo o indivíduo passa na realidade espiritual, mais ele vai se despojando dos hábitos que ele tinha aqui na Terra, dos preconceitos, das ideias bobas, dos costumes, porque ele vai se integrando mais no mundo espiritual. Claro que isso varia de espírito para espírito. Tem gente que desencarna, fica lá nas zonas umbralinas, do mesmo jeito que era, e reencarna de lá mesmo. Aqui eu estou falando daqueles, né, que estão numa boa temporada no plano espiritual, que às vezes já estão trabalhando em alguma colônia, né, estão morando em alguma cidade boa do plano espiritual. Esses vão se despojando dos seus traços materiais e vão ficando cada vez mais espiritualizados, pelo menos nas ideias, pelo menos na conduta. Né? Então, esses que são mais próximos a nós, pelos hábitos, aí sim, aí fica mais fácil de nós sabermos se realmente são eles. Nossa, mas se algum espírito se comunicar numa reunião mediúnica, se dizendo meu tio, será que eu não posso fazer perguntas para ele? Do tipo, qual que é o teu nome completo? Qual que é a tua data de nascimento? Que jeito que você morreu? Qual que é a sua roupa preferida? Que time que você torcia? Né? Ó, gente, poder pode. Você pode. Agora, para ele responder, é meio complicado. Kardec, experiente como era, falou o seguinte para nós: nem sempre o espírito vai responder esse tipo de pergunta. Ele se sente meio que ofendido. Poxa, mas está duvidando que eu sou eu mesmo? Está duvidando da minha palavra? Alguns até respondem, mas ele fala que a maioria, ó, não responde. Muitos até ficam afetados com isso e se retiram. Nossa, mas como é que eu vou saber? Pelas circunstâncias, pelos detalhezinhos. E talvez uma só comunicação não seja suficiente, mas várias comunicações, em que aquele espírito de repente fala alguma coisa, solta algum fato, expõe a coisa de tal maneira que você fala, e é mesmo. Realmente, isso bate com aquilo que meu tio era. Nessa palavra que ele usou, essa expressão que ele usou, ele costumava realmente usar aqui. Então é justamente nos detalhes, nas circunstâncias. Isso daí serve muito quando nós formos atrás daqueles médiuns que psicografam mensagens dos parentes mortos. Né? Muitos médiuns que psicografam têm essa característica, outros não. Aí enche o salão, lota o salão com as pessoas, naquela ânsia de receber a comunicação do filho que morreu.
da mãe que morreu, do pai, do vô, do amigo. Aí, de repente, você recebe a comunicação dele. Como saber se é ele mesmo? Ah, tá aqui, assinou. Mas será que isso basta? Aí a gente tem que ver nos detalhes, nas informações espontâneas, se realmente é aquele espírito. Se de repente começar a falar de detalhes que só você conhece, que o médium nunca poderia conhecer, se de repente ele falar coisas que você mesmo não conhecia, mas quando você vai pesquisar aquele fato realmente é real, aí fica muito mais fácil de você realmente falar, não, essa carta foi realmente o meu parente que mandou. Agora, quando ele fala coisas genéricas, estou muito bem, estou nos braços da minha avó, né? Estou na colônia tal, estou com saudade de todo mundo, são coisas muito gerais, né? Rezem por mim, fiquem tranquilos. Quer dizer, pode ser, pode, mas não dá para ter certeza. É justamente nas circunstâncias ali, nos detalhezinhos, que você pode ter a certeza de que realmente é ou não é. Mas olha, e se a gente fizer e jurar por Deus que é Ele mesmo? Né? Afirmar em nome de Deus, ó. Ah, você se diz meu avô que desencarnou? Sim. Então você vai falar o seguinte: eu afirmo em nome de Deus que eu sou o fulano de tal. Fala aí então. Ou escreve isso. Funciona? Kardec fala que às vezes funciona. Que se for um espírito mentiroso, esse espírito mentiroso às vezes dá para trás, dá um passinho para trás. Ele fala o seguinte, assim, ele pensa assim, nossa, eu não vou cometer esse sacrilégio, de jurar em nome de Deus. E não jura. Aí você pode ter certeza, nele mesmo não. Alguns saem meio pela tangente. Ah não, realmente, em nome de Deus, eu afirmo ser quem sou. Tá vendo? Mas não falou o nome. Né? Eu afirmo ser quem eu sou mesmo, né? Certifico em nome de Deus que eu falo a verdade. Tá vendo? Tá saindo pela tangente ali, ó. Outros não. Outros mentem na cara dura mesmo, né? Não, em nome de Deus, juro. Não, em nome de Deus que eu sou Paulo de Tarso. Eu juro em nome de Deus que realmente eu sou sua mãe, a fulano de tal. Tem espíritos mentirosos a esse ponto? Claro que tem. Né? Então, fazer jurar em nome de Deus nem sempre dá certo. Outra coisa que nem sempre dá certo, se for uma psicografia, a caligrafia da pessoa, a letra da pessoa, e até a assinatura. Nossa, o médium psicografou a mensagem da minha avózinha, a letra dela está igualzinha, até a assinatura é igual. É prova 100% de certeza? Não. Não? Não, por quê? Gente, não existem pessoas encarnadas na Terra que falsificam a assinatura? Que falsificam letras, que escrevem como se fosse uma outra pessoa? Um sujeito desse que desencarna vai levar essa habilidade para o lado de lá. Então pode ser que seja um falsário ali, falsificando a letra da tua avó? Pode. Falsificando a assinatura dela? Uhum. Eu tenho que juntar uma coisa a mais. Qual que seria uma coisa a mais? Alguma informação dada ali que atesta a veracidade da coisa. Os fatos narrados, os nomes de parentes conhecidos e desconhecidos seus. Então, tudo isso é importante. Saber. Mais importante ainda se considerar a linguagem. A linguagem é fundamental. E Kardec coloca uma regra aqui. Quanto mais venerável é o nome, maior o grau de desconfiança você deve ter. Maior o grau de desconfiança. Eu conheci uma médium numa determinada reunião mediúnica, em que Francisco de Assis passava pela porta do centro, toda a reunião mediúnica. Toda a reunião mediúnica, Francisco de Assis e às vezes Bezerra de Menezes passava pela porta do centro. Toda. Eu pensava assim, poxa, que privilégio nosso, né? Somente Francisco de Assis e Bezerra Menezes passa nessa reunião aqui. Mas é o que ela falava, né? Então, quanto mais venerável, maior o grau de desconfiança. O que eu tenho que fazer então? Analisa a linguagem do espírito. Analisa aquilo que ele está falando. Analisa aquilo que ele está escrevendo. Kardec fala aqui, ó, o pensamento do espírito jamais
é imitado. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber. Jamais o vício imitará a virtude. Então, analisar a linguagem. E mais uma vez eu falo, não é a parte material da linguagem. Lembra do exemplo que eu dei para vocês, que Kardec fala aqui do em verdade vos digo? Um espírito que queira se passar por Jesus vai falar isso. Em verdade vos digo. Mas e o pensamento do Cristo? Aquela sensação de grandeza que você sente ao ler uma comunicação proveniente do próprio Cristo. Uma passagem bíblica em que ele nos dá um ensinamento. Você sabe que existe algo ali de imponente. Algo ali de uma espiritualidade absurda. Né? Imitar a parte material, todos nós podemos imitar. Agora, o pensamento mesmo, não tem como. Por isso, analisar friamente. Rejeitar qualquer coisa que cheire a dúvida, grosseria, baixeza, trivialidade. Se parte de um espírito superior, nada disso pode ter. Até aqui, observação, perguntas, dúvidas? Sim. Uma reunião mediúnica em que os trabalhadores espirituais que estão, os dirigentes espirituais, eles vendo essa comunicação que está se passando por outros, eles podem intervir também. Eles podem, mas eles podem permitir também. Por que eles podem permitir? Justamente para que eles possam ter ideia de como o grupo está. Né? Saber se o médium ou se os dirigentes do grupo, ou o seu próprio grupo mediúnico, se realmente já atingiram um grau de maturidade em que eles percebem o erro. Percebem que realmente alguma enganação está ali acontecendo. Os benfeitores espirituais dirigentes do grupo, eles podem permitir esse tipo de coisa sim. Agora, é aquilo que a gente já estudou. Cada componente de uma reunião mediúnica traz junto de si um grupo de espíritos com os quais ele se afiniza. Se a gente tiver uma reunião mediúnica em que os componentes daquele grupo se afinizam só com espíritos mais ou menos, ou espíritos de mais baixo nível, o que os bons podem fazer? Aquela reunião vai ficar na mão de espíritos inferiores, que vão enganar a torta e a direita. Mas os bons não podem fazer alguma coisa? Não podem expulsar todo mundo? Os bons não fazem isso. Eles vêm, eles orientam, eles aconselham. Se eles percebem que não estão sendo escutados, eles se retiram. É isso que eles fazem. Então, algumas provinhas de vez em quando, quem é médium e quem faz parte do grupo mediúnico, de vez em quando passa por algumas provinhas, por alguns testes, para que realmente os benfeitores possam perceber se o pupilo está crescendo, está melhorando, está progredindo. Então, orai e vigiai a fim de não cairdes em tentação. É a velha máxima que o Cristo nos disse. Sim. E do fato, não sei se foi de um ano e através de uma comunicação com os espíritos, a pessoa foi absolvida. Ah, foi. Foi, isso é verdade. Diante de uma acusação que estava sendo feita contra ela. Isso é possível? Isso é possível, aconteceu com o Chico. Acho que por 2 vezes aconteceu isso com o Chico. 2 vezes, gente? Foi? 1 ou 2? Não sei. Foi o sujeito que, sem querer, matou o primo e ele foi acusado de assassinato, né? Estava para ser condenado e o Chico recebeu uma carta do primo que havia desencarnado, inocentando, né? A caligrafia idêntica, né? A assinatura idêntica e os detalhes. A justiça Acatou, o juiz considerou como sendo real aquilo ali, né? E o sujeito foi liberado. Não foi preso, não foi considerado como culpado do feito. Isso realmente aconteceu. Não foi somente através do Chico, não. Acho que teve mais um médium que também recebeu a comunicação de um indivíduo aí e que liberou um outro de um tribunal. realmente tem que ser assim, excepcional. Tem que ser algo excepcional. Realmente algo excepcional. Né? As mesmas letras, a caligrafia, a assinatura e os detalhes, as circunstâncias ali. Algum tipo de merecimento, claro, sem dúvida, né? E até mesmo uma situação como essa serve a fim de chocar, porque ganha mídia, ganha notoriedade, as pessoas param e pensam, né?
poxa, realmente, será que não existe mesmo essa história de vida depois da morte? Será que quando a gente morre, a gente permanece vivo mesmo? Então, os indivíduos, aproveitando isso daí, eles podem ser levados a adotar pelo menos um pensamento mais espiritualizado frente à vida. Nada se perde, tudo tem um objetivo nobre. Ok? O que a gente viu até agora? A questão da identidade. O próximo item aqui do capítulo 24 é modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Aí Kardec coloca isso como crucial. Porque se a identidade às vezes não faz a mínima importância, quando as comunicações são muito boas, distinguir se aquela comunicação vem de um bom ou de um mau espírito, isso é fundamental. Para quê? Para nos dar a real medida de confiança que devemos dar àquele espírito. Todos aqueles que participam de reunião mediúnica, dirigentes, doutrinadores, médiuns, têm que saber isso. As características da linguagem de um bom, de um mau espírito. Ele, Kardec, fala o seguinte: em todas as comunicações, é nesse ponto que devemos focar a nossa atenção, pois só ele nos dá a medida da confiança que devemos ter no espírito. Então, esse é o único ponto, esse é o único caminho. Saber se é bom, saber se é mal. E como é que eu faço isso? Mais uma vez a gente volta. Linguagem. É pela linguagem, é pelo que está escrito ali, né? É pelo que nos é mostrado que o Espírito se revela tal qual é. Gente, não precisa puxar para o lado da reunião mediúnica, não. Nós mesmos. Vamos supor que de repente você comece a conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida. 5, 10 minutos de conversa já dá para você perceber mais ou menos quem é a pessoa. Você tem conhecimento, você não tem. Você é sábio, você é ignorante. Você tem bons sentimentos, maus sentimentos. Não é assim? Ele, Kardec, dá até o exemplo aqui. Imagine que você receba 20 cartas. Na época era carta. Mas imagine que você receba 20 comunicações de pessoas diferentes via WhatsApp. Você nunca viu na vida aquelas pessoas. 20 comunicações, né? Longas. Analisando a linguagem, dá para você perceber mais ou menos quem é inteligente, quem não é tanto. Quem tem conhecimento, quem não tem nada. Quem é bom, quem é ruim, né? Quem é espertinho, quem é facilmente enganado. Então, pela linguagem é que a pessoa se revela. Sempre a linguagem está em relação com o grau de elevação do espírito, seja desencarnado, seja encarnado. Qualquer um dos dois tipos. Como é a linguagem dos espíritos superiores? Presta atenção. Eles só querem o bem e só dizem coisas boas, em termos isentos de toda inferioridade. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não têm ódio, eles lamentam as nossas fraquezas, eles criticam os nossos erros, mas eles criticam sempre com moderação, sem agressividade. Então, se eles são bons, a bondade está em tudo aquilo que eles fazem. Tudo. Mas cuidado, ser bom não significa ser bonzinho, né? O bonzinho aceita tudo. Os bons espíritos não são assim. Conforme Kardec colocou aqui, ó, criticam os nossos erros, mas sempre com moderação, sem animosidade. Então, eles podem ser até mais duros, mais severos, mas sempre com bondade. Quando você vê, por exemplo, a comunicação de um Emmanuel, né, naquela imponência toda, você percebe ali um espírito firme, mas permeado de bondade. Nossa, mas espera aí, e a inteligência? Será que a inteligência não é uma condição que sirva para a gente separar o bom do mal? Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Por quê? Porque existem espíritos de bom coração
mas que não tem tanta inteligência assim. Já, ao contrário, existem aqueles espíritos de grande envergadura intelectual, inteligentíssimos, né? Com um grande cabedal de conhecimentos, mas em termos morais, lá embaixo. Então, nem toda comunicação inteligente nesse ponto aqui significa que seja necessariamente de um bom espírito. Porque nível moral e inteligência nem sempre andam lado a lado. Aliás, quando atingirmos a perfeição ou estivermos perto de, é porque nós vamos estar com esses dois lados muito bem equilibrados. Inteligência, conhecimento e nível moral. No nosso planetinha aqui de provas e expiações, você vê muito o quê? Inteligências largamente desenvolvidas com padrão moral baixo. Um sujeito desse desencarna, vai dar comunicação numa reunião mediúnica, vai estar do mesmo jeito. Se ele não se reconsiderou em termos de objetivos de vida, ele continua bem inteligente, com padrão moral baixo. Tentando dominar, tentando impor, tentando enganar. Se ele fazia isso encarnado, desencarnado, vai continuar fazendo do mesmo jeito, com a vantagem da invisibilidade. Antes ele não era invisível, agora ele é invisível. Essa é a vantagem que ele vai ter agora. Então a linguagem. O que a gente deve fazer? Submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso, analisando pensamentos e expressões. Tudo que pecar contra a lógica e o bom senso rejeita. Nossa, mas veio através do médium, que é o médium mais famoso do centro. Não interessa. Veio através ali daquele médium que é 30 anos médium. Não interessa também. O que vale é nós analisarmos aquela comunicação. Se está assinada como sendo um espírito superior, e ali existem expressões grosseiras, ou trechos que pequem contra a lógica de um espírito superior, não é. De um bom espírito realmente não é. Ah, mas ele falou coisas boas no parágrafo anterior, mas falou coisas ruins agora. Então pode ser um pseudo-sábio, que queira falar coisas boas a fim de te seduzir, né? Com o objetivo de te passar depois coisas ruins, maus ensinamentos. E muitos fazem isso, muitos. Mas não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. E os bons espíritos, gente, eles querem que a gente faça isso. Eles nos incitam a fazer isso. Eles falam o seguinte, ó, analisem tudo que vem através dos médiuns. Analisem tudo que a gente escreve ou fala. Os bons fazem isso. Eles não têm nada a perder, né? Eles sabem que aquilo que eles estão falando é real, é verdadeiro, é bom. Agora os maus não. Os maus espíritos, eles não querem de forma alguma que as suas comunicações, que os seus ensinamentos sejam analisados. Isso eles não querem não. E até falam claramente, né? Até rejeitam as pessoas que querem analisar as comunicações. Por isso que a gente estudou no parágrafo, no capítulo anterior. Todo médium que se melindra nessa análise está sob a influência de um mau espírito. Ou está no caminho da obsessão, ou já está obsediado. O médium tem que requisitar o exame, a análise das suas comunicações. Não importa se ele é médium há 20 anos, ele é perfeito. Não é perfeito. Nossa, Daniel, mas assim, se a gente pegar a comunicação, as comunicações provenientes de um médium muito bom, Divaldo Franco, Chico Xavier, temos que analisar aquelas comunicações? Temos, mas não é assim garantia de ser verdadeiro aquilo não? Toda uma probabilidade de ser, garantia não. Mas como é que eu vou saber? Tem que ter uma referência para eu saber se é bom ou se é mal. A referência, quem que é a referência mesmo? Quem?
Quem é o autor que a gente pode colocar como referência para analisar? Allan Kardec. Em termos de espiritismo, você falou Jesus, né? Claro, sem sombra de dúvida. Mas a parte moral do espiritismo é a parte moral que vem de Jesus. Então está embutido ali. Sim. Isso pode acontecer realmente com muitos médicos durante anos de mediunidade. Existem muitos autores que têm, até hoje publicam livros espíritas que no passado psicografaram pelo nome do tal espírito que eram livros excelentes. E passado algum tempo diz que é o mesmo espírito, mas agora já colocando coisas, conceitos, a palavra, o ensinamento é lindo, mas se você ler direitinho, tem várias coisas ali que fogem totalmente do espírito. Exatamente. Como reencarnação no mundo espiritual, alguns livros até autorizando, dizendo que o aborto é legal. Isso tudo é do meio espírita já. Exatamente. Exatamente. E dizendo que a mensagem é que o livro é do espírito lá. Agora, se você pega as psicografias, as obras anteriores, antigas, que eram de bom nível, e coloca lado a lado com as obras recentes, você percebe que não é o mesmo espírito. A assinatura é a mesma, né? O médium, o mesmo, mas os ensinamentos são totalmente diferentes. A linguagem é diferente, né? Então a gente percebe alguns dentro do meio espírita, médiuns, que infelizmente enveredaram ali por esse caminho. E muitos ainda se deixam atrair pelo fato de ser psicografia. Não, a psicografia veio do espírito, veio do plano espiritual, como se isso fosse uma chancela de verdade. E não é chancela de verdade. Analisar a linguagem. O mercado editorial espírita é abundante, tem muita obra, muita coisa boa e muita porcaria também. Muita porcaria. O que a gente tem que fazer? Tem que ter uma referência. Qual que é a referência no meio desse matagal todo? Allan Kardec é a referência. Ele que é a referência. O Emmanuel falou isso para o Chico. Né? Se algum dia eu escrever alguma coisa cujo ensinamento contradiga Kardec, abandone aquilo que eu disse e fique com Kardec. O Emmanuel falou isso para o Chico. O Emmanuel, gente. Né? Quer dizer, se vem de repente algum desencarnado aí falar coisas contrárias a Kardec, questão do aborto mesmo, como você falou. Poxa, não está batendo junto com aquilo que o Espiritismo nos fala, que as obras básicas nos orientam. Então não é coisa boa. Mesmo tendo vindo para psicografia, mesmo tendo um nome venerável ali assinando a obra. Não, analisa tudo. Analisa tudo. Por isso que eu sempre falo para vocês, é importantíssimo conhecer a fundo Kardec. Espiritismo a gente só aprende na sua essência estudando Allan Kardec. Não tem outro jeito. Os autores colaterais, eles são fantásticos, são ótimos. Leon Denis, Delany, né? Aksakov, Ernesto Bozano, né? Os mais recentes nossos aqui, o próprio André Luiz, o próprio Emmanuel, né? O Manuel Filomeno de Miranda. Quer dizer, tem tanta coisa boa por aí, mas todos eles são galhos que estão saindo do mesmo tronco, vamos dizer assim. Kardec é a base, é a raiz, é a essência ali. Tudo aquilo que saia de conforme aquilo que está nas obras básicas, coloque no mínimo um pé para trás. Coloca na quarentena. Você citou ali, reencarnação no mundo espiritual. É um tema controverso. Né? Pode ser? Pode. Mas pode não ser. Né? Você vê isso nas obras básicas? Você não vê nada disso nas obras básicas. Você vê rejeitando? Você não vê rejeitando também. Vamos esperar uma concordância? Porque é o que Kardec fazia. Concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. A partir do momento que saírem diversas comunicações, através de diferentes espíritos, por diferentes médiuns, falando a mesma coisa na base, e que isso não contradiga Kardec, sim. Aí tudo bem. Aí você pode aceitar aquilo lá. Caso contrário, no mínimo, vamos adotar uma palavra da moda, no mínimo você deixa aquela informação de quarentena. No mínimo. Né? Isso para não rejeitar assim logo de cara. Mas e se eu não fosse tão conhecedor do assunto? Gente, dificilmente a gente é, viu?
Os grandes conhecedores são aqueles que a gente conhece por aí. Nós ainda somos estudantes e a gente se engana muito. Eu posso me enganar numa verdade, e aí? Não tem importância. Se você se enganar numa verdade por algum motivo, por alguma insuficiência, por alguma incapacidade tua, mais para frente aquela verdade vai surgir de tal modo que você vai concordar. O ruim é você aceitar uma mentira e fazer daquela mentira uma verdade. Como é que é aquela frasezinha mesmo? Melhor é rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Porque se você aceitar uma mentira, você pode erguer todo um sistema, às vezes de vida, baseado naquela mentira. Aí mais para frente, aquela mentira desmascarada, como é que fica o teu sistema de vida? Tuas crenças, desmorona tudo. Um castelo construído na areia. Uma casa construída na areia. Você concorda que hoje em dia tem muita informação para você? Muita informação. Tem hora que você não sabe nem o que você Exato. porque tem muita coisa. Por isso que eu te falo. Você está tendo assim, um posicionamento sério sobre aquilo. Aí vem uma outra informação para a gente, mas o que eu estava pensando não é. Por isso que a gente tem que ter o quê? Parar, pensar, analisar, né? E ver se isso está de acordo com aquilo que está presente nas obras básicas. Lembrando que aquilo que está presente nas obras básicas não contradiz os atributos essenciais de Deus. Quando a gente tiver em dúvida a respeito de alguma informação por aí, será que tudo isso está de acordo com os atributos básicos de Deus? Suprema bondade, suprema misericórdia, ser único, eterno, indivisível. E aí a gente vai pensando e raciocinando e comparando e analisando com calma, com esse objetivo aí, de não ir aceitando de maneira descompromissada qualquer coisa que a gente leia ou qualquer coisa que a gente ouça. Em época de fake news, as fake news no movimento espírita são muitas, várias. E a regra é sempre voltar para Kardec. Um exemplo, cidades no mundo espiritual. Você não vê isso na obra de Kardec. Não vê. O máximo que você vê, o que é? Que os espíritos errantes, que são os desencarnados, formam acampamentos no mundo espiritual. Acampamentos. Mas depois, vários outros espíritos, através de diversos médiuns, começaram a lançar informações a respeito de cidades no mundo espiritual. Colônias. O André Luiz é o exemplo mais clássico disso daí, descrevendo o nosso lar. Contradiz Kardec? Não, é um desenvolvimento daquela informaçãozinha básica, tendas, acampamentos no mundo espiritual. Na época de Kardec não se podia falar de maneira muito nítida isso daí. Já era muito o que ele estava fazendo. Falar de reencarnação, falar de mediunidade, falar de vida em outros planetas. Se ele falasse muito nos detalhes, corria o risco de muitos não acreditarem. Então era necessário o quê? Que Kardec fosse amplo, mas não tão profundo. Dentro dos conhecimentos da época. Havia essa necessidade. Nos dias de hoje, muitos vieram, depois de Kardec, aliás, com o objetivo de destrinchar, de desenvolver certas ideias básicas. Mas isso aí o que é? Um desenvolvimento daquilo que já existe. Não é algo contrário. Sim. Sim. Referência de alguma coisa. Exato. A gente pode falar mesmo, fora do contexto espírita, quaisquer outras informações fora do contexto espírita. O espiritismo toca em todos os campos de interesse da humanidade. Então, se você tem duas informações, as duas informações são antagônicas, os dois posicionamentos são antagônicos. Como eu saber qual que é o verdadeiro? Compara com aquilo que a doutrina espírita fala. Vê se está dentro da ética de Jesus, da moral cristã. Se está dentro da ética, qual dos dois? O A está dentro da ética cristã, o B, não, esquece o B, vai no A.
É mais ou menos assim que a gente tem que fazer, né? E buscar de vez em quando respirar, porque a quantidade de informações é tão grande, né? É Twitter, é Facebook, é WhatsApp, é aquilo que você vê na televisão, é jornal, é gente comentando, coisas tão antagônicas entre si, né? É importante que nós tenhamos esse norte, essa referência, a fim de que a gente não se perca. Ou fique desalentado de vez, né? Se a gente não ficar doidinho, a gente fica desalentado de vez. Mais alguma coisa, pessoal? Saúde. Certinho? Acabamos o capítulo? Não acabamos o capítulo. Tem mais um finalzinho dele, em que perguntas e respostas são colocadas aqui, com o objetivo de definitivamente nos aclarar a respeito desse assunto. Ok? Sim. Eu acho que nos dias de hoje, com tantas notícias aparecendo a todos os instantes, o negócio de botar tudo em quarentena para ver se é verdade ou não. Exatamente. Bota tudo em quarentena, né? Bota tudo em quarentena e vai analisando aos poucos. Aí o dia que não for verdade, vai cair por si só. Exato. Aí você não passa vergonha de passar mensagem equivocada para outras pessoas. A pessoa fica sabendo a verdade e vem te cobrar. Exatamente. Fala assim, ó, isso que você postou é fake news, né? Chato isso, né? Fica feio. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade do aprendizado. O que essa doutrina nos faz é justamente isso. Vem nos libertar da ignorância, de erros multimilenares que até bem pouco tempo estávamos cultivando. Vem nos mostrar qual a real utilidade das coisas, qual o verdadeiro objetivo da existência. Um misto de ciência e religião, abordando todos os assuntos de interesse dessa humanidade sofredora, dessa humanidade que caminha lentamente para sair de um nível inferior rumo a patamares superiores. Ainda mais na época que vivemos, épocas de transformações profundas, em que aparentemente a sociedade se debate em doutrinas obscuras, em condutas reprováveis, onde os valores morais são substituídos por práticas nefastas. Devemos, no meio desse turbilhão todo de situações que vivemos, de informações que recebemos, ter a necessária tranquilidade para sabermos escolher de modo inequívoco o caminho verdadeiro a ser seguido para sobrepairarmos a essa aparente confusão, a esse aparente caos que convulsiona a nossa sociedade. E nisso, quando atingirmos esse estado de tranquilidade e pacificação, quando soubermos dominar a situação ao redor, nos converteremos em verdadeiras cartas vivas do Evangelho do Cristo, para sermos, na nossa pequenez, o necessário porto seguro a muitos que se alucinam nas doutrinas vis que a tantos levam. Que Jesus possa ser sempre aquela referência de conduta, de ética, de moral, já que é nele que nós encontraremos o grande porto seguro de nossas vidas.
nas dificuldades que enfrentaremos ou estamos enfrentando. As lições do Mestre nos acalmam, asserenam o nosso coração e nos dão a necessária esperança para dias melhores que com certeza virão. Paz e luz a todos, que assim seja.